aqui falando para vocês mais uma vez desse instrumento maravilhoso. Acredito que a maioria de vocês conheçam. Esse é o nosso cavaquinho, né? Como de conhecimento de todo mundo aí, pelo menos da maioria. Instrumento que representa muito bem a cultura brasileira, presente aí nas rodas de samba, rodas de choro, no nosso tão querido carnaval. Um dos maiores expoentes da tradição da música brasileira de raiz. Estou aqui hoje para apresentar alguns conceitos, né, de técnicas e alguns macetes, por assim chamar, desse instrumento tão apreciado aí pelo povo brasileiro, né? Vamos lá, começando pelo macete mais utilizado aí por mim e por tantos outros expoentes desse instrumento maravilhoso, que é um que é tido como o santo grau aí da galera que quer ter a tal da resistência, né, no cavaco, principalmente para samba enredo, os sambas de partido alto, né, esses sambas que tem a cadência um pouco mais acelerada, o andamento, né, por dizer mais tecnicamente, mais para frente, mais acelerado. Não está relacionado estritamente à resistência muscular ou ao desempenho, né, de musculatura, muito mais relacionado à técnica que é utilizada nesse sentido do que com relação à própria resistência muscular. A gente começa com uma batida de partido alto simples, né? E aí a gente coloca todas essas notas, né, que a gente dividiu ali, a gente vai colocá-las soando aqui com a mão esquerda, né? Feito isso, a gente começa a abafar exatamente com a pressão que a gente coloca aqui na mão esquerda nos acordes, né? A gente não chega a retirar os dedos, a gente só pressiona e tira a pressão, né? Tem um cavaco bem regulado, né, com a altura das cordas, né, uma regulagem ali que a gente consiga fazer isso sem muito sacrifício, facilita bastante nesse momento aí a questão da pressão, né? A gente tem menos sacrifício. Vai dar um swing diferente. E aí agora a gente já parte para a mão direita. Aqui está fazendo uma cadência, não vamos nos ater a isso agora. Vamos focar mais na questão da paletada, o som que a gente tem que tirar quando paletar todas as cordas juntas. Não pode soar como se fosse um arpejo, uma nota de cada vez, a gente tem que soar as 4 cordas simultaneamente. Isso assimilado, a gente pode acelerar um pouco mais esse andamento. Feito isso, né, sempre dando tempo para a gente conseguir assimilar e praticar a ponto de fazer sem que haja aquelas interrupções ou a perda dos andamentos, né? Já numa forma mais avançada desse estudo, a gente vai pegar os intervalos existentes entre essas batidas, né, e vai continuar paletando. Batida muito utilizado pela galera que está ressuscitando, vamos dizer assim, essa forma tradicional, né, uma forma mais
antiga, né, mais raiz de tocar o cavaquinho de base, o cavaquinho de centro, né, que a gente chama lá os antigos. O cavaquinho centro, não o cavaquinho solista ou bandolinista, né, o cavaquinho que faz a base. Então, resgatando, né, essa forma de tocar, a gente pode citar alguns nomes que fazem isso com maestria para a gente ter uma referência de onde buscar, né, esse tipo de sonoridade, para a gente poder criar ali nossa base de referências. Eu cito aqui os mais antigos, entre eles Mauro Diniz, Paulinho da Viola, né, os baluartes ali do cavaquinho de samba de raiz, samba de partido alto, samba enredo também. Na atualidade a gente cita o Xande de Pilares, que além de ser um grande compositor, um grande letrista, um exímio intérprete, mas um excelente cavaquinista também. Solista também, mas aqui já pegando essa parte do cavaquinho centro dele, né? Se a gente acelerar um pouco mais essa levada, que a gente já está fazendo aqui, usando como base um partido alto, um samba um pouco mais acelerado, a gente chega no samba enredo, que é a tal da resistência, que não está, como eu disse, ligada exatamente ao treinamento muscular, ao desenvolvimento, à hipertrofia, enfim. A termos técnicos a gente descarta, é mais essa questão da técnica. A gente acelerar um pouco mais essa batida que a gente já está fazendo sem as interrupções na mão direita, com as abafadas aqui da mão esquerda, a gente chega no samba enredo. Se a gente parar por aqui, né, um acorde só, fica aquela coisa meio monótona e não dá uma intenção musical, fica muito didático, né, fica muito simples. A gente pegar aqui, né, fizer uma progressão, né, uma cadência harmônica, já dá mais sentido de samba enredo, vejam só. Reparem que a mão direita ficou fazendo aquela batida direto, né? Sempre uma para baixo e uma para cima. Uma para baixo, uma para cima. Uma para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Tudo em cima dessa mesma batida. Já passando mais para o campo da harmonia, né, eu já tenho uma tendência a pensar o samba enredo, por ser um andamento muito mais acelerado do que outros gêneros, ou melhor, outras vertentes do samba, uma harmonia mais simplificada, porque tem muita troca de acorde. Não quer dizer que você que tenha o conhecimento ali, né, harmônico, não possa utilizar desses acordes alterados, com dissonância, né, com as tensões ali, para criar um arranjo de samba enredo ou para tocar samba enredos reharmonizando, né, essa questão das tensões. Mas eu prefiro tocar de uma forma mais simples a questão harmônica, né? Os acordes, por exemplo, eu toquei algumas vezes aí uma progressão de Fá maior, né, uma cadência em Fá maior. Eu fiz um Fá, um Ré com sétima, Sol maior com sétima e o Dó com sétima. Depois fiz a continuação dessa cadência. Fiz um Dó menor, um Fá com sétima, Si bemol, Mi com sétima, Lá menor, Ré com sétima, Sol maior com sétima, Dó com sétima e Fá.
Agora já abordando uma outra perspectiva do instrumento, né? A gente já falou sobre mão direita, questão da resistência, entre aspas, né? Falamos aqui de uma progressão harmônica, de uma cadência muito simples, né? A questão do Fá, né? Agora a gente pode falar da questão técnica, mas já relacionada um pouco mais aos solos, né, de cavaquinho. Não exatamente a solar temas, a solar músicas. Uma perspectiva um pouco mais moderna do cavaco. Digo isso, né? Falei resgatar um jeito tradicional, um jeito raiz de tocar, e agora estou citando essa abordagem, né, mais moderna, mas eu não gosto de segmentar, né, essa questão da linguagem ou da característica do instrumento entre o velho e o novo, ou o ultrapassado e o atual. Não acho que seja dessa forma, mas existe sim uma distinção entre o jeito de tocar, né? Como eu dei o exemplo do Paulinho da Viola, né? Uma coisa mais simples, mais reta, o cavaquinho de centro, né? Eu posso emular uma forma mais complexa, né? Por conta do advento de tecnologias, também a gente pode atribuir dessa forma, a informação, né, se difunde com maior facilidade, com maior velocidade também, então é mais fácil pesquisar, ter referências fora do mundo do samba. Então a gente pode fazer essa mesma progressão harmônica, essa cadência em Fá, de novo, Fá, o Ré com sétima, o Sol menor e o Lá com sétima, né? 4 acordes, que muita gente chama de quadradinho, né? O quadradinho de Fá, né? A galera popularmente, assim, informalmente, trata como quadradinho de Fá, né? Que é o Fá, o Ré com sétima, o Sol menor e o Dó com sétima, e fecha no Fá de novo. Tocar ele de uma forma mais rebuscada, né? Com essa abordagem, entre aspas, dita mais moderna, o cavaquinho contemporâneo, de pagode, né? A gente está falando pagode, samba, não entrando mais ali para o campo da música instrumental, que aí já tem outras, né, aplicações do cavaquinho, muito mais complexas, até experimentais, né, diferente mesmo dessas características que a gente está falando sobre. Fazer a mesma cadência utilizando desses recursos ditos modernos. Mesma cadência que eu fiz utilizando de várias técnicas, né, que a gente estuda de forma isolada. Utilizei arpejos, utilizei escalas, né, digitação de palhetada alternada, os sweeps, né, que são os arpejos palhetados com as notas todas no mesmo sentido, dentro dessa mesma cadência, dessa progressão harmônica de Fá, Ré com sétima, Sol menor e Dó com sétima. Vou fazer uma outra abordagem, até porque fica até um pouco complicado de repetir exatamente essas dinâmicas que eu utilizei, porque muita coisa vem do improviso, né? A gente estuda, né, que esse acaba sendo o objetivo de quem pratica o instrumento, a ponto de ter o recurso para utilizá-lo, sempre que for de bom gosto, né? Não ficar uma coisa muito exagerada, ou não acabar sobressaindo com relação aos outros instrumentos. Lembrando que a gente está falando de música popular, majoritariamente tem alguém cantando, né? O cavaquinho, apesar de ter essa abordagem um pouco mais solada, né, brilhando um pouco mais, não sendo cavaquinho de centro ali reto, tem o cantor, né? A gente tem que respeitar os espaços, tem os outros instrumentos de harmonia, de percussão e tudo mais. Vou repetir aqui com a mesma concepção, mas provavelmente vou tocar alguma coisa diferente ali, porque foi muita coisa de improviso.
recurso, posso destacar alguns aí. Os ligados, né? Como é que funciona a questão do ligado? É didático o nome, né? Ele é intuitivo. A gente toca uma nota, palhetando ela, e liga a uma outra nota diferente sem palhetar novamente. Né? Tem algumas formas distintas de atingir o ligado. Uma delas é puxando a corda. A gente pode fazer o ligado com todos os dedos, né? Sempre toca uma nota, puxa para atingir uma nota seguinte. E tem um outro tipo de ligado, que é o ligado que a gente faz de forma contrária. Ao invés de a gente puxar uma nota, a gente toca uma nota e tensiona, né? Pressiona a nota seguinte com o dedo, um outro dedo, sem palhetar novamente. Vejam. Né? Entenderam? A gente pode fazer o inverso. Isso pode ser atribuído a uma técnica de guitarra chamada hammer-on e pull-off, que é literalmente martelar e puxar. Né? Vem da guitarra. A gente trata em português como ligar as notas, né? O ligado puxado e o ligado pressionado. Utilizei de forma dinâmica para mostrar a mesma possibilidade. Talvez se fosse gravar alguma coisa, acompanhar um cantor, um grupo, né? Fazer parte ali de um conjunto tocando, faria menos, né, desses recursos, faria menos uso, melhor dizendo, desses recursos, para não acabar ofuscando partes de outros instrumentos, né? Uma hora o cavaquinho tem que brilhar, na outra hora o banjo, na outra hora o violão, o próprio cantor, a canção em si, né? Saber colocar esses recursos com bom gosto dentro de um contexto que é o objetivo primordial do instrumentista, né? Principalmente aquele que acompanha cantores ou outros instrumentistas também. Outra técnica que eu utilizei dentro desse exemplo que eu fiz agora no improviso foi a da palhetada alternada, que geralmente é uma das primeiras técnicas que a gente passa ali para os alunos que estão iniciando, né, o aprendizado de instrumentos de cordas que utiliza palheta, né, para tirar som das cordas ali. Guitarra, violão, eventualmente utiliza palheta também, violão de aço principalmente, cavaquinho, bandolim, próprio banjo, né, uma forma da gente obter fluidez no que está tocando, né, controlar de forma satisfatória os movimentos da mão esquerda com a mão direita ali sincronizado. Eu utilizei ali a palhetada alternada em alguns momentos. É sempre isso, né? Tocar uma corda por vez, uma nota por vez, palhetando sempre sequencialmente. Primeiro para baixo, depois para cima. Pode também ser utilizado da forma inversa. Primeiro para cima e depois para baixo. Lembrando que aqui no exemplo eu estou botando o movimento de forma exagerada, exatamente para a gente poder visualizar para baixo, para cima e o para cima e para baixo. Quando a gente traz isso para o instrumento, é feito de forma mais sutil, né? Não tem necessidade do movimento ser tão exagerado assim. Quem já fez aula de cavaquinho, de guitarra, aí vai lembrar desse 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, né? As variações desse exercício aí. A gente faz isso para palhetar escalas, tocar solos não sequencialmente, né? Porque soa de uma forma não musical, esse monte de nota de forma cromática, né? Continuando, né? Falei da palhetada alternada, falei dos ligados e agora vou tratar dos arpejos, que acaba sendo uma técnica um pouco mais avançada, que já exige do instrumentista um conhecimento mínimo que seja
de harmonia, né? De harmonia de fato, e dos acordes e do posicionamento das notas no braço do instrumento. Existem alguns recursos que facilitam o músico a se localizar, de fato, as notas, né? Se localizar com os dedos e localizar também as notas no braço do instrumento. Esse cavaquinho que eu estou usando aqui para mostrar para vocês não tem a marcação na frente do braço e na lateral, né? Quem já teve contato com o cavaquinho aí vai poder ver que esse possui apenas uma marcação, mas tem instrumentos aí que tem marcação a cada 2 trastes, para a gente poder se localizar, né? Exatamente para a gente não precisar decorar, né? Ficar de uma forma fluida, que a gente vai estar pensando numa série de outros fatores enquanto está tocando, né? Se o timbre do instrumento está adequado para o que a gente almeja, a gente vai estar prestando atenção no andamento da música, da canção, para saber se a gente está tocando dentro da cadência, tudo direitinho, na afinação do instrumento, isso é uma coisa muito importante, né? O instrumento está bem regulado, bem afinado, dentro desse contexto, afinado com os demais instrumentos, enfim, né? Uma série de outros fatores, e que a gente pode minimizar a preocupação com decorar a altura de cada nota com essas marcações aqui. Eventualmente vira uma memória muscular também, voltando um pouco mais para termos técnicos, né, que não tem ligação estrita, exclusiva com a música, mas acaba virando memória muscular para aquele tipo de músico que toca de olhos fechados ou toca sem olhar para o instrumento. A gente pode traçar um paralelo aí, fazer uma analogia com aquele cara que dirige e passa marcha sem olhar para o câmbio, né? Até é o correto a ser feito, mas a gente só consegue fazer isso de forma fluida, certinha, acertando o local de cada marcha, com treino, né? Através do treinamento, com a prática. A mesma coisa acontece com o instrumento. Eu, particularmente, gosto de tocar olhando para o instrumento, né? Não é algo que eu sinta necessidade, mas é algo que eu gosto de fazer, tocar olhando o que eu estou fazendo. Além de me passar, obviamente, uma segurança maior, eu fico mais à vontade olhando para o instrumento do que talvez olhando para frente ou de olho fechado, talvez sem olhar para o que eu esteja fazendo, mas é possível fazer isso, né? Porque tem essa questão do treinamento a longo prazo. Mas tem questões também, de novo voltando na analogia perdão, do carro, que se a gente troca o carro, os pontos, né, da marcha, o tempo da marcha ali no pedal, a altura da embreagem, né, a localização da ré, por exemplo, se altera, a mesma coisa muda se eu trocar de instrumento, pegar um outro cavaquinho, ou um outro violão, no caso do violonista, por conta da própria construção do instrumento. Tem cavaquinho que é mais fino, tem cavaquinho que é mais comprido, o braço que é mais largo, ou o braço que é mais fino, ou mais grosso, enfim. Uma série de parâmetros que podem alterar essa questão da memória muscular, e a gente se pega ali tendo que tocar olhando para o instrumento, que não é demérito de forma alguma. Mas a memória muscular acaba vindo com o tempo. Mesma coisa relacionada ao arpejo, né, que eu estava dizendo aqui, que faz necessário com que o músico conheça minimamente a construção dos acordes, né, onde estão as notas de cada acorde, para poder arpejá-los e assim ter uma sonoridade juntando as 3 técnicas, né, o ligado, a palhetada alternada e o arpejo, mesclando ali para aí sim ter uma sonoridade agradável, soar musical, não só uma coisa didática nem mecânica, né? O que a gente tenta minimizar ao máximo soar mecânico quando está tocando, né? Só uma coisa dura, presa, engessada, né? A questão da palhetada alternada, né? Eu fiz a palhetada alternada, arpejei, citei anteriormente o sweep, que é exatamente isso, é palhetar no mesmo sentido algum acorde soando como arpejo. Aqui embaixo fiz um ligado, né, o pull off, né, o puxar, né, o ligado puxado com o dedo 4, 1, 2, 3, 4. Né? Quem assistiu os vídeos aí que rolam pela internet, pelas aulas de cavaquinho, vai saber localizar esse dedinho 4 aí.
aqui fiz um ligado hammer-on, né? Que é o que a gente toca uma nota e martela a outra sem palhetar novamente. Isso dentro de um contexto musical pode ser usado nessa cadência de Fá que a gente está, né, usando para exemplificar nossos exercícios, né, nossas técnicas, nossos macetes aqui. O que eu fiz aqui? O ligadinho, o arpejo e a palhetada alternada. Então, falando de técnicas em geral, na minha concepção, né, no que eu consigo fazer dentro das minhas limitações, obviamente, dá pra gente brincar bastante com essas três técnicas, né? Primeiro buscando essa resistência na hora do centro, sabendo se localizar contextualmente, né, dentro do espaço que o cavaquinho ocupa, né, no que a gente está fazendo, e estudar a ponto de ter essas técnicas, entre aspas, debaixo dos dedos, né, que a linguagem entre músicos trata, né? Quando a gente tem alguma coisa debaixo dos dedos, quer dizer que a gente está pronto, né? A gente está apto a utilizar aquela técnica, aquele recurso, aquela ferramenta, sempre que julgar necessário. Não é algo que exija um sacrifício, um esforço, né? Uma preparação ali, que já é um treinamento a longo prazo. É importante isso ser constante, né? Não pode ser algo exaustivo. É bom falar isso também, que a música é uma coisa que apaixona, né? Que desperta ali um interesse, principalmente quando a gente está descobrindo as coisas na música, o recurso, começa a pesquisar repertório, estudar as referências, como eu citei algumas aqui anteriormente, e acaba que isso acaba tomando muito do nosso tempo, do nosso pensamento. Então a gente tem que dosar isso para não ser algo maçante e a gente acaba perdendo interesse, principalmente na questão da técnica. É algo que exige ali uma dedicação periódica, né? E voltando de novo na perspectiva mecânica, pode gerar alguma lesão relacionada à LER, né? A lesão por exercício ou esforço repetido, que pode vir, né, decorrente dessa questão do exercício intenso por longos períodos. Esse 1, 2, 3, 4 é uma ferramenta que músicos que tocam há 50, 60 anos utilizam para aquecer, né, a musculatura, para evitar exatamente esse tipo de situação, tendinites, LER, né? Esse 1, 2, 3, 4 de forma mecânica mesmo, né? Pode ser utilizado também de forma cromática. Tem um solo outra grande referência do cavaco e que consegue, né, dialogar com a linguagem dita tradicional, né, que eu também falei sobre um pouco antes, com essa linguagem mais moderna, né, que um solo muito difundido do Lincoln de Lima, que ele começa exatamente com essa digitação cromática, né, da música SOS lá do grupo Tenta Samba. Foi um grande sucesso ali em meados dos anos 2000. Quem curte pagode, quem acompanha o Lincoln, com certeza conhece essa música. Quem já estudou pagode e quis tocar cavaquinho em algum momento, quis tirar esse solo, ou eventualmente tirou. Ele é um solo muito complexo em sua estrutura, mas a execução é relativamente simples e traz exatamente esses 3 exemplos que eu citei aqui de técnicas, né? A palhetada alternada, os arpejos com sweep e os ligados, né? Fazer de forma lentinha primeiro.
exatamente os exemplos que eu citei aqui ao longo dessa aulinha, né? Dessa dica que a gente estava trocando ideia aqui. Tem a palhetada alternada, tem a questão da resistência, né? Porque não é nem nesse andamento, é um pouquinho mais acelerado. Tem a questão dos ligados, dos arpejos, do cromatismo, né? Que é quando a gente coloca um monte de nota vizinha, assim, uma coladinha na outra. Eu vou tentar fazer ele mais próximo do andamento original da música. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.